Oi, galerinha! Hoje vamos começar o nosso estudo um pouco mais detalhado sobre ecossistemas e os biomas. Vamos relembrar o que é um ecossistema? É um conjunto, então, de comunidades que estão interagindo entre si e com os fatores abióticos do meio. O que são esses fatores abióticos? O que não tem vida, como a água, o ar, a terra. E essa interação está ocorrendo em uma determinada área e no mesmo intervalo de tempo. No planeta, nós temos diversos ecossistemas e também, ao observar um terrário feito em casa, também é um ecossistema. Um aquário também é um ecossistema. São ecossistemas delimitados, mas que possuem fatores bióticos e abióticos e comunidades que estão interagindo entre si, transferindo energia e matéria. Então, por isso, são ecossistemas. Um conjunto de ecossistemas que interagem fortemente entre si, que possuem características gerais parecidas, condições de clima, né, vegetação predominante, formam o que a gente conhece como biomas. Então, os biomas geralmente têm grandes extensões de milhares de quilômetros quadrados. E nós temos o nosso planeta dividido em alguns biomas, que nós iremos estudar. É no ecossistema e é no bioma que os seres vivos possuem o que conhecemos como habitat e nicho ecológico, que são coisas diferentes. O habitat é o ambiente em que vive uma espécie ou uma comunidade biológica. E esse ambiente, ele tem suas características próprias, características físicas, características bióticas. Quando nos referimos que uma certa espécie vive na praia e outra vive na copa de árvores, nós estamos falando que para uma espécie o habitat é a praia e para outra espécie o habitat é a copa de árvore. Já o nicho ecológico é um ambiente restrito dentro do habitat, onde essa espécie ou esse organismo desempenha a sua função, o seu papel naquele ambiente. Nesse nicho ecológico, neste nicho ecológico está incluso as necessidades alimentares, a temperatura ideal, o exato local que essa espécie vai se refugiar, vai fugir, né, de predadores, ou o local exato que ela vai se reproduzir, as interações que essa espécie faz com os outros animais. Geralmente, o habitat de duas espécies pode ser o mesmo, mas o nicho ecológico é diferente. Por exemplo, o gafanhoto e o louva-a-Deus vivem no mesmo habitat. Mas o gafanhoto alimenta-se da vegetação, das folhas, e o louva-a-Deus captura insetos. Logo, dessa forma, os seus nichos ecológicos são diferentes. Aqui no nosso exemplo, nós temos 3 espécies de passarinhos que possuem o mesmo habitat. Eles vivem em árvores em forma de pinheiro. Entretanto, o nicho das espécies são diferentes. Vemos aqui o nicho da espécie 1, que está localizado na parte inferior da árvore. O nicho da espécie 2 é a parte mediana desta árvore. E o nicho da espécie 3 na parte superior. Apesar deles terem o mesmo habitat, eles possuem um local restrito dentro desse habitat, onde
cada espécie vai desempenhar a sua função, vai se alimentar, vai se reproduzir. Voltando então a ecossistemas e biomas, há certas características ou condições ambientais que vão determinar a existência de um tipo de bioma ou de outro tipo de bioma. São fatores que limitam a existência dos ecossistemas, pois limitam a existência de fotossíntese, determinam a composição dos vegetais e, consequentemente, a dos animais. E assim, as comunidades de cada bioma são diferentes. Esses a gente chama de fatores limitantes do ecossistema, pois impõem certos limites à sobrevivência e à composição dos seres vivos. São esses fatores a luz solar, consequentemente a temperatura ambiental, a disponibilidade de água e os nutrientes do solo. Vamos falar sobre a luz solar e a temperatura. Nós já sabemos muito bem que a quantidade de luz do Sol e, consequentemente, a energia que chega na Terra não é igual em todos os seus pontos. As incidências solares são diferentes na região do Equador comparado com a região dos polos terrestres. E ao falar em incidência de luz solar, é intuitivo também aceitarmos que tem regiões que são mais iluminadas e logo são também regiões mais quentes. Por quê? Porque a energia do Sol ela é dividida em três partes, em questão de frequência eletromagnética. A maior parte dessa energia é a energia da luz visível. O restante é o que compõe a região do infravermelho e também da radiação ultravioleta. E é exatamente essa região do infravermelho que é a energia chamada como calor e que aquece o nosso planeta. O outro fator que limita a existência dos biomas é a quantidade de chuvas, que está relacionado com a disponibilidade de água, uma vez que a água é essencial à vida. E vários fatores, como a temperatura, os ventos e o relevo, vão determinar a quantidade de chuvas em diferentes partes do planeta. E a quantidade de chuvas vai determinar a existência de certos tipos de vegetais, como, por exemplo, nós podemos ver que na região do Equador é uma região de maior precipitação e também é onde ocorre as florestas mais exuberantes, que são as florestas tropicais. São as florestas que possuem árvores de grande porte. O outro fator limitante são os nutrientes do solo, porque a composição, né, de solo, das rochas, a estrutura física, o pH, vão determinar a distribuição também dos vegetais e, consequentemente, dos animais que dependem desses vegetais. Então, são sempre fatores que vocês podem perceber que vão determinar a composição vegetal do ambiente e a composição vegetal, uma vez que eles são os produtores da cadeia alimentar, determinam também a composição de animais. Existe também o efeito da altitude sobre os biomas, tá? Quando nós falamos das diferenças de distribuição da energia solar pelo planeta, nós observamos que a latitude é um dos fatores que influenciam. Pois, o que é a latitude? Próxima à região do Equador, nós temos a latitude zero. E à medida que se distancia da região do Equador, nós temos distribuição diferencial de energia solar,
que consequentemente influencia o clima da região. Então, na nossa imagem aqui, nós temos aqui embaixo latitude crescente, né? No ponto de floresta pluvial, desertos e campos, é a nossa latitude zero, é como se nós estivéssemos na região do Equador. À medida que essa latitude cresce, a vegetação muda, né? Aí depois você vai ver floresta temperada, floresta de coníferas, né? Plantas baixas e na região de neve, mostrando que à medida que se distancia do Equador, nós vamos tendo uma perda de energia incidente sobre a Terra, na forma de energia solar, e a vegetação vai mudando. Mas também o que influencia a vegetação de um ambiente é a altitude, que é relacionado com a altura, né? À medida que subimos uma montanha, nós vamos ver que a vegetação vai mudando, mesmo que a gente esteja na mesma latitude. É aceitável que, à medida que suba 200 metros de altitude, a temperatura cai pelo fator de 1 grau Celsius. E se a temperatura cai, logicamente, a condição climática é alterada e a vegetação também é alterada. Independente da latitude, se ao subir uma montanha, nós podemos ver uma sucessão de biomas, como mostra aqui na nossa imagem. Altitude crescente, deixa-se de ter florestas, passam-se a ter campos e floresta que tem árvores de menor porte, que são as florestas temperadas. Temos florestas talvez de coníferas, né, são as florestas de araucárias, que nós temos aqui, por exemplo, em Campos do Jordão, que a altitude em Campos do Jordão é maior do que aqui na região do Vale. E se chegássemos a altitudes ainda maiores, teríamos então a formação de gelo, de neve, como se estivéssemos na região polar do nosso planeta.